diz a Iniciativa Liberal que o Bloco não gosta de pôr a mão na massa, gosta. Como ficou subejamente, como mostrou o vereador Robles, gosta muito. Bom, mas agora, entrando aqui na matéria, diz o Partido Socialista que o governo executivo de Carlos Moedas não governa há 3 meses, governa há 4 anos e 3 meses. Isso é verdade, é um argumento atendível. É verdade que já teve um mandato anterior, mas o mandato anterior foi altamente condicionado pela esquerda e pelo Partido Socialista. O governo do engenheiro Carlos Moedas não tinha maioria. E isso ficou à vista em vários momentos da governação. Por exemplo, quando se tratou da Carta Municipal de Habitação, que ficou bloqueada há imenso tempo, e que todas as alterações que foram impostas à Carta Municipal de Habitação pioraram a Carta. Pioraram porque foram impostas em prol do coletivismo e contra a iniciativa privada. Portanto, eu peço ao Governo da cidade de Lisboa que se lembre disto e que tenha isto em consideração e que não se esqueça de ir dizendo isto todas as vezes que for aplicável. Muito obrigada. Nós queremos também pedir à mesa que evite voltar a fazer aquilo que fez agora mesmo, que foi um processo de intenções antes de eu começar a falar para um protesto. A maneira como o Sr. Presidente falou, prevendo, antes de eu abrir a boca, a possibilidade de eu vir a corromper uma figura regimental, é inaceitável do nosso ponto de vista. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer que me relembre esses pormenores regimentais, porque de facto eu não tenho o regimento todo presente a cada momento na minha cabeça. Mas o que eu me referi há bocadinho foi quando o Sr. Presidente me deu a palavra da primeira vez para um protesto. Não foi a segunda foi muito bem. Eu não posso pedir 2 protestos, eu estava errada, estava enganada, muito bem, não tenho nada a dizer sobre isso. O que eu tenho a dizer foi quando eu pedi ao Sr. Presidente a palavra para um protesto. E quando o Sr. Presidente me deu a palavra para o protesto, disse: veja lá se vai fazer ou não vai fazer um protesto, porque se não fizer eu interrompo-lhe a palavra. Foi a isso que eu me referi. Isso é que é um processo de intenções que nós rejeitamos e que pedimos à mesa o favor de não prosseguir, porque não é um caminho democrático. Muito obrigada. Esta questão dos animais e da saúde e bem-estar animal, portanto, a apresentação de um projeto de regulamento municipal de saúde, proteção e bem-estar animal. Queria ter a certeza do nome do documento. Nós vamos votar a favor. Agora, temos aqui alguns comentários a fazer. É um assunto delicado, em parte porque as obrigações do Estado no que diz respeito ao bem-estar animal têm muito a ver com o facto de haver pessoas para quem os respectivos animais são, muitas vezes, a sua única companhia, e são pessoas que muitas vezes não podem elas próprias custear aquilo que é preciso para manter a saúde dos animais. Portanto, há aqui verbas públicas que têm de ser despendidas e em grande parte é por este motivo. Agora, as coisas depois começam-se a complicar e isso tem um bocadinho a ver com a perspectiva do PAN, chamando-se pessoas, animais e natureza. Muitas vezes percebe pouco de pessoas, dos animais percebe dos de estimação e de natureza também nem por isso. Percebe mais de áreas urbanas do que de natureza. Mas a própria proposta do PAN enuncia que esta obrigação que se está a tentar impor ao Estado não deve apenas prever os chamados animais de companhia, mas igualmente outro tipo de animais que coabitam no território do município. Acabei de citar a própria proposta do PAN. E, portanto, seria fundamental prever regras para a detenção e circulação de outro tipo de animais. Já sabemos, são os equídeos, por exemplo, entre outros, e o PAN caracteriza aqui. E depois fala de outro tipo de animais, que são os pombos. O próprio PAN diz que as propostas
ou as normas, devem atender ao intuito de preservar o património histórico e monumental da cidade. Portanto, os pombos deterioram os edifícios, a par da salvaguarda do bem-estar e integridade física dos pombos. Portanto, o próprio PAN reconhece que há aqui um conflito entre os interesses da cidade e os interesses dos próprios animais, de certos animais. O PAN queixa-se que, passados praticamente 2 anos, sobre a rejeição da recomendação do PAN, estejamos inacreditavelmente, palavras do PAN, no mesmo ponto da ausência total do regulamento municipal, mas isto mostra a dificuldade de legislar sobre este assunto, de concretizar, sob a forma de um regulamento, uma série de regras, um regulamento ou uma legislação, seja ela qual for, uma série de regras, porque o PAN acha que é imprescindível o bem-estar dos animais na cidade, mas das pessoas também. E o problema está aí, é que há um conflito de interesses muitas vezes, seja com o património, seja com as próprias pessoas. E quando há esse conflito de interesses, a nossa opinião é que as pessoas devem prevalecer, evidentemente, sobre os animais devem prevalecer as pessoas. Sempre que haja um conflito de interesses entre o bem-estar dos animais e o bem-estar das pessoas, deve prevalecer o bem-estar das pessoas. O PAN considera, como já disse várias vezes, que isto é uma visão antropocêntrica do mundo e nós reconhecemos-nos nessa classificação do PAN. Nós temos uma visão antropocêntrica do mundo. Muito obrigada. A invasão da Rússia à Ucrânia não começou em 2022. Começou em 2014, com a invasão da Crimeia, com a ocupação da Crimeia. E nessa altura ninguém ligou nenhuma. Nós precisamos de nos lembrar, nessa altura ninguém ligou nenhuma. E os governantes da Europa continuaram em excursões a Moscovo e à Rússia para fazer negócios com os oligarcas. E os nossos governantes continuaram em excursões à Rússia para fazer negócios com os oligarcas. A senhora Merkel continuou, a Alemanha, primeiro a senhora Merkel e os governantes que vieram depois, continuaram a financiar a Rússia com o consumo de várias exportações russas. O gás é só uma delas. São os maiores financiadores, compram muito mais à Rússia do que aquilo que a Rússia gasta em esforço de guerra. De maneira que a Europa tem fortes responsabilidades na maneira como tem reagido à prepotência russa. E não foi por falta de aviso, porque houve quem avisasse. Houve artigos de opinião, houve quem estivesse a ver o que se estava a passar, houve quem tivesse tido o cuidado de avisar os nossos governantes. Os nossos governantes não estavam nada interessados em ouvir. E isso encorajou o Sr. Putin. Encorajou o Sr. Putin a avançar com este género de ameaças. Não são piadas nem piadolas. Os drones conseguem chegar a Lisboa. Ele sabia muito bem o que estava a dizer. Vão continuar, porque ele sabe perfeitamente da fraqueza do mundo ocidental. Isso não o ofusca. A confusão, o caos que se passa nas várias governações aqui pelo mundo ocidental tem favorecido o Sr. Putin e vão continuar a financiar enquanto a NATO não entrar em jogo. Ninguém quer financiar a NATO, ninguém quer gastar em defesa, e toda a gente acha que os Estados Unidos são obrigados a vir aqui proteger-nos, não só proteger-nos a nós, como fazerem isso sozinhos, sem a nossa participação. Portanto, nós do Grupo do Chega pensamos que esta data de 24 de fevereiro de 2022 deve ser lembrada, mas deve servir-nos também a nós, o Ocidente, para pormos a mão na consciência, pensarmos na maneira como temos reagido a esta prepotência e se queremos ou não queremos alterar o rumo. Muito obrigada. A nossa declaração de voto diz respeito ao documento do Partido Socialista. Do Partido Socialista com o LIVRE e com o PEV, se não me engano. Nós abstivemos, apesar de estarmos de acordo com o espírito. Não foi o PEV, peço desculpa.
foi o LIVRE, é o Partido Socialista com o LIVRE e com o PAN. Peço imensa desculpa. Nós abstivemos, apesar de estarmos de acordo com o espírito do documento, mas há um parágrafo que é sintomático daquilo que nos leva a abster. Há um ponto que é o ponto B, em que o Partido Socialista pede para alterar os logótipos e as cores aqui da Assembleia Municipal para o azul e amarelo da bandeira da Ucrânia durante a semana em que se vai comemorar ou que se vai assinalar estes 4 anos da invasão. Nós pensamos que o Partido Socialista talvez tenha, e daqui a este grau um bocadinho acima, para compensar a denúncia que fez em 2021 dos dissidentes do Sr. Putin à Embaixada da Rússia e ao Ministério da Defesa russo. Na nossa opinião, esta tentativa de compensar é insuficiente e, por isso, justifica a nossa abstenção em vez do voto a favor. Muito obrigada.